Daí, pessoas, aqui a gente vai começar já a ver todos os pomares, né? Por enquanto só tem pomar. Na verdade, a gente vai ter que colocar algumas coisas antes do pomar, porque ainda falta algumas árvores para ser tiradas, né? Então eu pausei e vamos ver aqui o que a gente consegue colocar. Nesse bairro novo aqui, é difícil a gente conseguir colocar ele para funcionar realmente sem ninguém querer ir embora, porque só se eu fizesse assim, colocasse granary, equipasse primeiro, depois fizesse as casas, e aí de acordo com que as casas fossem sendo preenchidas, aí sim os empregos também seriam ocupados. Eu acho que nas próximas vezes eu vou fazer assim, porque eu faço as casas antes, aí falta serviços, eles vão embora, aí quando as casas são repreenchidas, aí sim os granaries também são ocupados, né? Então nas próximas vezes eu vou colocar os serviços antes e as casas depois. Vou colocar aqui mais uma quadra. O espaço aqui é curtinho, mas dá certo. Eu não vou esticar muito as casas. Colocar as barraquinhas aqui, né? Market stall. E já preencher elas, colocar tudo que precisa aqui perto. Não pode esquecer também do poço. E mais pra frente ainda vou colocar um bever aqui. Um galinheiro que não pode faltar. Apesar da distância, creio eu que se eu oferecer algumas comidinhas que elas comem no granary, vai ficar tudo bem. Quase não deu para colocar o saltwork aqui, que o terreno bem aonde tem é como se fosse um mineral, né? Aonde tem o verdinho aqui para colocar, quase não deu para colocar, porque eu inventei de colocar agora, né? Teria colocado mais para trás. Meu intuito de abrir o bairro aqui é justamente pela fazenda, né? Então, a partir de agora, a gente vai... Daí, eu vou fazer a fazenda, mas ainda não vou ligar ela, porque não tem nem espaço para um terreno, né? Para um campo. O negócio é abrir um campo, aí eles vão trabalhar naquele campo e assim sucessivamente, né?
Opa, grave erro. Dei play sem passar pra frente aqui. Vamos passar tudo pra frente. Eles poderiam deixar a gente fazer um bloco, né? Aí meio que clipava o bloco pra gente não ter que ficar fazendo isso um por um. São coisas aí que os desenvolvedores poderiam fazer. 2 filas, né? Porque muitas das vezes eu não consigo nem enxergar o que tá ali em cima, porque a fila fica gigante. Às vezes com casinhas, com várias coisas que eu preciso fazer no bairro. Que quando eu faço tudo de uma vez, né? Pra não esquecer o que precisa, né? Então, quando eu coloco lá as casinhas, coloco já os poços, os granaries, tudo que precisa. E aí, às vezes, fica enorme ali, né? A fila, até porque chega uma hora que você tem aí, às vezes, mais de 20 construtores e constrói tudo muito rápido. Às vezes, em 3, 4 meses, constrói um predinho, que a princípio, às vezes, demora mais de ano para concluir, né? Vou comprar aqui mais uns bichinhos aqui. Uma manobra arriscada, porque é caríssimo, né? Alguns, mas assim, só pouco de cada, né? Vaca, cavalo e ovelha. E uns porquinhos aqui. Renovar o estoque. Tá aí. Ligar aqui. Não esquece de ligar essa parte amarelinha, né? Pra população abastecer os granaries com a horta local, né? Doméstica. O Ostriv é bonito, poderia ter um gráfico melhor, mas a premissa dele é ótima, a jogabilidade também, é tudo muito legal. Mas tem... Agora eu vou ver aqui o nome do jogo, mas tem uns jogos maravilhosos, inclusive meu marido tem alguns jogos mais pra parte... Antes ele ficava jogando umas coisas muito 2D, assim, né? Umas coisas terrível, muito quadradona, né? Aí ultimamente eu tenho falado pra ele que existe jogos com jogabilidade também muito boa, mas que tem um gráfico excelente, né? Aí ele tá jogando Manor Lords, Medieval Dynasty, que é maravilhoso o jogo gráfico dele. O Manor Lords também é bonito, mas é mais essa parte em terceira pessoa, né? De gerenciamento. Medieval é primeira pessoa. Muito, muito bacana, assim. Daí tem vários, né? E daí o mesmo criador do Cities Skylines, imagine o gráfico do Cities Skylines 2. Existe o Transport Fever 2 também, que tem um gráfico excelente. E aí a logística, você resolve a logística do lugar, né? Então bota trem, bota um monte de coisa, não tem concorrência, você que faz todo o transporte.
bota trenzinho, bota não sei o que, coloca transportadora, coloca empresa, coloca um monte de coisa, e aí você não se preocupa com as cidades. As cidades que tem em volta, que a princípio são vilarejos, né? Lá em 1800 e alguma coisinha, acho que começa em 1850, você vai fazendo e a cidade vai crescendo organicamente e você não se preocupa com isso, entende? Você até pode abrir rua e tal, mas quem preenche não é igual o Cities Skylines que você que é responsável, entende? É bem bacana o joguinho. Eu ainda não, nesse Transport Fever, ele baixou, me mostrou, mas eu não tive muita coragem porque é meio complexo mesmo. E ele que gosta de transporte, eu sou mais no gerenciamento de outras coisas, mais de fábrica, eu gosto mais de produção do que de logística. Apesar de que uma coisa não vive sem a outra, né? Mas esse aí, o Transport Fever, é focado em logística e eu não sou muito dessa parte. A gente tem que aprender, né? Porque faz parte do todo, né? Inclusive um setor muito importante. Mas eu não gostaria de ter que focar só nisso, entende? Aí ele já gravou, mas como a cidade dele, o primeiro jogo, a primeira gameplay, ele ainda tá aprendendo, ele não vai querer postar agora, vai primeiro aprender bem, quando ele tiver já com a cidade dele assim equilibrada, daí ele vai gravar uma nova cidade. Se preparem porque ele é nerd ao extremo, inclusive ao falar. Pense uma pessoa inteligente, mas tem as suas limitações, né? O cérebro não é totalmente plástico, no sentido de que se a pessoa é muito inteligente num aspecto, a área social ou a área pessoal, alguma coisa vai ser deficitária, né? Então, é assim com todo mundo. A pessoa mais desenvolta não tem, normalmente, o QI tão alto quanto dele, por exemplo, que fez o teste de QI em 20 minutos. Tem gente que... A psicóloga, quando foi... ele é autista Asperger, que antigamente não era nem autismo, mas hoje em dia eles enquadram como autismo, né? Mais pela parte social. E aí é um autista de alto desempenho. E aí a psicóloga falou: ué, mas já terminou? Sim, já terminei. Daí falou: nossa, tem gente que fica aqui horas pra fazer esse exame, você levou 20 minutos? Sim. Ele foi fazer o teste, daqui a pouco tu já tava em casa de novo. Falei: ué, você não foi lá na psicóloga? Fui. E aí? E aí que era um teste, eu fiz rapidinho e voltei. Desse jeito. Ó. Esse problema do tique aqui, ó, é pura logística. Fica morrendo assim, pingando, sabe? Os frangos morrendo. Mas, como é muito frango, claro que o ideal seria tá indo pra mesa de alguém, mas por enquanto vai estar morrendo uns aí de graça. O que poderia ser feito, o que vocês podem fazer na cidade de vocês para evitar isso, mas só que aqui, como é grande escala, larga escala, eu não dou conta de fazer isso, mas é mandar entregar das fazendas ou dos granaries direto dos market, né, mais próximos, direto para
para os galinheiros. Tem como ser feito isso. Só que como aqui eu tenho já, não sei, mais de 30 galinheiros, aí fica difícil eu fazer isso toda vez. Simplesmente quase impossível. Eu teria que fazer isso em off. Porque imagine eu parar todo ano para ficar indo nos grinders, clicando lá em Special Delivery, mas tem que ter o Construction Shed, aquele que são 5 kart e são 5 homenzinhos, até 5 homenzinhos você pode ter só um, né? A princípio, ainda mais se você não tiver tanto pessoal, né? Você pode ter um só, 2, o que for, e aí mandar entregar, né? Porque essa Special Delivery só funciona se você tiver esse Construction Shed com pelo menos um carinha entregue, lá empregado, né? Pra fazer, dedicado a isso. Aí você consegue dirimir, né, esse problema, né? Diminuir esse problemão aí que eu tô tendo de frango, de logística no geral, né? Isso significa que provavelmente os market stall também estão tendo esse mesmo problema de gerenciamento aí de insumo. Então tem aí chicken coop, eu sempre coloco 20, porque que não são tantos frangos, você não precisa de ter tantos frangos vivos se a taxa de natalidade deles estiver alta. Então você vai ter uma natalidade ainda assim quase no topo, mas não vai precisar ter tantos bichos vivos. Se você tiver mais bichos vivos, é mais gente se alimentando, e aí vai piorar esse problema logístico, né? E você só vai encurtar a vida do bicho, né? Na questão do frango, tanto faz, né? Se for um porco, uma ovelha, tal, principalmente porco, que a gente quer bater assim quanto antes, perto de 1 ano, 10 meses por aí, você já pode abater sem prejuízo. Mas daí você não vai ter o talo tanto assim, que precisa para fazer ali o curtume do couro. Então precisa ter o talo. Se você está com problema de talo, você faz mais chiqueiro, e também demore mais para bater os animais. 1 ano e meio, 2 anos, aí é o ideal. Mas, como você sabe, a quantidade de animais é melhor ter em quantidade, ter mais chiqueiros, do que você alongar a vida dos animais, porque você não vai estar ganhando tanto com isso. O tanto de carne vai ser o mesmo por um preço maior de alimentação. Se você tiver mais porcos, da mesma forma você vai ter mais banha, consequentemente, mas o preço do quilo da carne, digamos, vai ser mais barato, porque você não alimenta cada animal tanto tempo até abater. Então eu prefiro ter em quantidade e não em longevidade. Daí, claro, se você não tem ainda como fazer tanto chiqueiro, ou não tem recursos ali para fazer tanto chiqueiro, inclusive recursos humanos, né, braçais, e também de início eles vão ficar ali reproduzindo, né? 2 machos tá ótimo, e mesmo que tenha muitas fêmeas, então vai priorizando
aí abater os machos, porque eles nascem mais ou menos meio a meio na questão dos porcos. Da ovelha, o ramo é 2 por estábulo. É estábulo que fala? Por aprisco, né? Ali que tem. E aí você tem que ficar bem de olho para ver se não é abatido um animal que você precisa muito. Daí morreu, você tem que comprar, e daí comprar não é tão barato. Tem tudo isso, né? Bicho gosta de fazer tudo muito quadradinho. E aqui não vai dar, não. Mas é melhor assim do que não ter, né? Então, vamos otimizar esse campo aqui. O tamanho que eu puder fazer, eu vou fazer. Ó, aqui pra trás, aqui pro fundo, eu teria que colocar esses campos. Vou puxar um pouco mais pra esquerda aqui, ao sul, né? Nessa posição que está. Que tá apertado de um lado e sobrando do outro. Direto os meus carinha ficam sem ter muito o que fazer, porque tem árvore agora nesse momento, né? Que não tem muito espaço já no mapa. Não tem muito o que fazer, daí eu não quero ficar... vou absorver o prejuízo, né? Deles estarem de férias, digamos. Que não tem muito o que construir, aonde construir, né? E aí, se eu mandar embora, vai piorar ainda meu problema social. Então, vou absorver esse prejuízo aí da mensalidade aí do salário deles. Enquanto os carinha tiram lá a árvore. São poucas árvores aqui. E eles tiram rapidinho. De qualquer forma, eu pausei aqui, né? Pra fazer as coisas. Eu já vou arranjar o que eles construírem enquanto isso. Tem aqui na margem leste aqui, onde está o mapa agora, tem tudo isso, mas eu vou dobrar aqui essa capacidade. O ruim é que essa parte aqui eu já tinha visto que praticamente não dá para usar. É bem íngreme essa parte. Então vamos ter que empurrar tudo isso que eu queria fazer ali, eu vou ter que fazer ou aqui ou só lá do outro lado da fazenda, naquele novo bairro que eu tô construindo ali. Ó, esse eu consegui colocar. É caro, mas é importante ter esses aqui. Funciona como um médico, né? Tô tentando maneirar nos market stall. Antigamente eu metia market stall em tudo, mas como eu tô com falta de pessoal, eu vou colocar, nem que falte uma coisa ou outra, né? Antes eu colocava melhor errar pra mais do que pra menos, e hoje em dia eu tô errando mais pra menos do que pra mais, pra não ter. E às vezes faz uma bela diferença lá no final, né? Uns 50 empregos que eu posso otimizar fazendo assim, evitando tanto marketing, evitando
tanto granary, repetição de coisas, né? Por mais que não, às vezes tem um bairro ali que é próximo do outro, assim, meio grudado, né? Aí eu não coloco tantas coisas. Esse aqui até agora no jogo eu não tinha colocado muito, mas eu vou colocar. Aproveitar que eu tenho recurso por enquanto, né? Que veio recurso pra mim. Que nesse mapa não tem, por exemplo, o Estônia, né? Vou tentar alocar aqui, principalmente nesses grandes centros aqui, ó. Que tem de tudo. E muita casa em volta. Eu coloco um assim, bem espaçado. Vou colocar uns 3, 4 no mapa. De escola e de barber, né? Que seria o, digamos, postinho de saúde da época. Daí eles já vão começar ali construir mais um galinheiro para me preocupar, né? Ainda mais aqui que é o fim do mapa. Vai ser difícil manter. Como dá para fazer manual, né? Anualmente poderia. É uma trabalheira, mas poderia. Pausar. Aí faz 2 construction shed só para isso. Coloca uns carinha para fazer esses special deliveries aí. Mais um empréstimo. Daí eu realoco os chicken, tem que lembrar de fazer isso. Ou se é muito longe, você der a sorte de conseguir comprar o galinheiro, umas galinhas, que é muito raro no jogo. É só mais no início, né, que eles oferecem. Mas se você conseguir comprar, aí eles vão direto para que não tem. O jogo é inteligente, né? Então você tem o estábulo, tem qualquer coisa vazio ali mesmo, é aí que você tem que prestar atenção, né? Se tem o estábulo vazio, mesmo que não tenha gente ali, mas tá ligado, eles vão mandar para aquele estábulo. Então, que esteja vazio, né? Então, por favor, se atentem. E se você não vai ocupar em breve, nem construa, para não dar problema. Constrói quando você já tiver assim as vistas de conseguir ligar. Porque senão eles vão, que nem a fazenda, também eles já vão começar a recolher água, recolher a comida do gado, do ox, né? Que ajuda no campo. Só se você realmente desligar ali o ox, supply for ox. Aí não vai, eles não vão juntar a comidinha, né? Que às vezes faz diferença. Às vezes você tá com falta do rai, né? Que acho que é a pronúncia, né? Do feno. E aí você tá com falta e aí tem gente morrendo, bicho morrendo. E aí você pode pedir para fazer um special delivery para onde o animal está. O call shed normalmente, né? Aí você consegue salvar a tua... Ainda mais no inverno, né? Que você não consegue produzir. Já aconteceu de eu ter que fazer esses special delivery. E aí eu salvei meu call shed, né? Minha casa lá de vaca. Com uma comidinha que eu cacei no mapa ali. Falei, aqui tem. Vou fazer
entrega. Daí eu mandei entregar lá e deu certo. É tudo basicamente gira em torno de uma logística minimamente aceitável, né? Que não tenha tanto gargalo. Esse que é o negócio, né? Ó, eu tô só olhando ali. É rápido, mas é mais pra olhar quais são os galinheiros que não tem animais. Por mais que tenha pouco ali, elas se multiplicam rapidamente. Então, a quantidade ali eu não me esquento. Tendo ali 5, já tá ótimo. Eu sei que dali a pouquinho já vai estar no máximo que eu configurei ali, no caso 20. Vixe, eu coloquei tanto Ray Dryer pela cidade que agora eu não consigo colocar outras coisas, encaixar, né, certas coisas no mapa. Colocar uns kart aqui. Esse pequenininho aqui qualquer um pode usar e não tem funcionário, né? Isso vocês já sabem. E aí o qual não? Qual de tinha que ser traduzida essa desgraça, né? Logo de uma vez. Eles sabem que no Brasil, que nem o Manor Lords, Medieval Dynasty, um monte de jogo já vem traduzido já em português, porque sabe que o brasileiro é sempre um dos que mais jogam no mundo inteiro. Em qualquer jogo, o brasileiro tá lá, e em peso. Então muitos já fazem inglês, a língua nativa, que seja ali ucraniano, russo, espanhol e português. Mais ainda do que outros idiomas que são mais falados, mas que não tem tanto público, né? E o inglês do Brasil, não de Portugal. Dá pra entender, mas é ruim. É chato. Tem muita coisa que é diferente. Aí muita gente acha que tudo igual, né? O de fora, né? Falando, é tudo a mesma coisa. O espanhol e o castelhano pode até ser parecido, mas o português de Portugal com o português do Brasil é, assim, um bom tanto diferente, né? Hoje em dia. Nesses últimos 100 anos a gente mudou muita coisa no nosso idioma aqui no Brasil, né? Ó, de novo fiquei sem. Ó, você vê, é muito rápido pausar, né? Tem que lembrar de colocar aqui os kart para ser construído, né? Do carpinteiro. Eles construíram muito rápido. Mais rápido do que eu imaginava, né? Essa escola e o barbeiro em toda parte. Ó. Aqui. Consegui um cantinho aqui que desce pra colocar. E depois que você constrói certas coisas, você tem que passar olhando. E é sempre bom, de vez em quando, igual eu fiz ali com o galinheiro. Passar olhando todos os galinheiros, passar olhando tudo. De vez em quando, né? Essa taverna aqui tem grandes chances de ter problema de abastecimento, mas vamos construir.
Eu já devia ter colocado um desse aqui, ó. Warehouse. Que é para justamente as coisas que não são alimentícias, né? Então, para construir o bairro bem aqui, seria interessante ter esse aqui. Aí os construtores não precisam ir buscar lá longe prego, madeira, a palha, às vezes, né? O que você puder oferecer ali no mercadinho. E daí mais pra frente, quando tiver tudo construído, você vai lá e muda os insumos. Bota outras coisas. Daí, por exemplo, já não precisa mais dos materiais para construir casa. Aí que indústria que você vai ter ali perto? Aí coloca ali, entende? O washery, né? Por exemplo, daí você já coloca ali o ash, que seria a cinza. Se for uma indústria têxtil, você já coloca ali hemp, coloca o que você precisar ali, o couro, o próprio couro, né? Ainda mais se você importa o couro. A autonomia do couro é muito difícil ter, né? Então e de qualquer forma, a menina lá do sapato usa muito couro. E você pode exportar, então é mais barato você. É uma indústria boa, né? Você comprar, por mais que você seja autônomo de couro, você compra mais couro, consegue fazer mais sapato, porque certamente há a ociosidade de vários setores, né? Então, uma menina pode fazer infinitamente os sapatos para a cidade inteira. Você não precisa ter muitos sapateiros. Mesmo uma cidade de 1.500 pessoas, tendo um sapateiro, dá conta. Daí nem que você coloque 2 meninas lá no sapateiro, se for de uso interno, se você não quer exportar, dá conta. O negócio é a logística, né? Eu acabo fazendo mais pela logística, né? É só você fazer centralizado um só, que daí eu acho que não tem problema. Mas eu gosto de fazer mais, porque eu quero fazer o quanto mais melhor para vender. Só que eu tenho visto realmente que muitas das indústrias ficam paradas. E aí, ou você faz sazonal, né? Quando tem, você... Assim, por exemplo, a indústria têxtil não é sazonal. Mas, por exemplo, se você tem falta de hemp, falta de flex, falta desses produtos assim que são de safra, que é mais ali outubro, né? A fazenda faz a colheita deles lá, né, em outubro. Aí sim, é só você lembrar do Oktoberfest. É em outubro que tem as colheitas das coisas. Aí você consegue fazer roupa assim metade do ano, porque de qualquer forma vai estar parada a indústria porque você não tem o insumo ali, né, necessário. Então, se você quiser balizar isso, colocar pessoas para fazer roupa só metade do ano, outra metade vai para outra parte. Por exemplo, fazenda e indústria têxtil. Então, quando é colheita e semeadura, que é ali abril e maio, e depois outubro, novembro, você pode colocar para fazenda. Isso tudo você pode configurar, né? Uma vez só, você vai lá, configura, e depois você tendo a conselheira ali na prefeitura, ela vai automaticamente, né? Ela vai remanejando automaticamente. Então vai de você querer personalizar a tua cidade ou não. Eu acho interessante, claro que as configurações, quanto mais simples, melhor, né? Para não dar
essa trabalheira toda. Então, eu fico imaginando esse jogo com um gráfico mais trabalhado, como se fosse assim um Menor Lords, que assim não é assim o melhor de todos, mas é muito bom o gráfico. Eu só não gosto muito da cara das pessoas no Menor Lords. A textura é boa, questão de paisagem é maravilhosa, né? O gráfico, a água, o lago, é tudo muito realista. Só que tem algumas coisinhas, por exemplo, dentro das casas é tudo muito escuro. Na época era mais ou menos assim, mas eu podia detalhar mais dentro de casa. No Menor Lords, você é a primeira pessoa, né? Você é deixado, largado num vilarejo. E você tem que construir o seu próprio vilarejo perto do que já existe. Então você vai lá, usa o recurso, compra coisa, comercializa, caça e faz o que você tem que fazer e vende lá na cidadezinha, que tem algumas cidadezinhas, umas 3 para você que você tem, né, disponível para comercializar. E aí eles podem pedir lá pele de coelho, troncos, ou você vira lenhador. Você pode fazer de um tudo, né? Você vira lenhador, aí você trabalha suas madeiras e vende a ripa já pronta, né? As tábuas que ganham um bom dinheirinho. Você pode fazer cesta de vime, você pode fazer um monte de coisa para ganhar dinheiro. Aí você vai construindo uma casinha, 2 casinhas, daí você começa a contratar gente, e aí eles só trabalham em troca de comida e um teto. Então você tendo comida e teto para dar para eles vão trabalhando para você. Aí você vai conseguindo mais e mais pessoas. Quando você vê, você tem um vilarejo também. Aí começa a se tornar mais funcional, porque daí você vai tem skills, né? Você vai liberando coisas que você pode fazer, meio que automatizando também, né? Então tem plantação, daí você pode botar gente para plantar, gente para colher, para fazer o tecido do linho, por exemplo. O linho é como se fosse um mato ali que cresce, é como se fosse um trigo, digamos. E aí trabalha o material para fazer o tecido. Aí você pode pegar o tecido ainda, fazer roupa, e aí você vende a matéria já trabalhada, sabe? É bem bacana. O cavalo, esse cavalo aqui tá me dando dor de cabeça. Vou colocar aqui um de cada, só para ter certeza que tem lá. E como a reprodução deles é pouca, então de qualquer forma eu teria que ir comprando aos poucos, né? Uma coisa que eu achei que não seria meio lógica é que tanto o cavalo quanto o gado, o draft horse, que seria o cavalo de tração,
que provavelmente também é castrado, é o mesmo preço do cavalo de reprodução que ainda não é selado. Selado no sentido de sela, e aí os show horse, que é as ferraduras. Então, tem o ônus e o bônus, né? Ele não vai mais reproduzir, mas ele já vem com equipado, digamos, né? O que vale muito a pena, ainda mais se você não tem aquela produção, né, de sela de cavalo. Precisa de couro, precisa de peças e partes. Que vem junto ali com a parte têxtil do jogo. Tenho que faz tecido, aí eu tenho que transforma tecido em roupa, ou daí tem o que transforma o couro em sapato, tenho que transforma couro em sela para cavalo. E daí tem que ter o tannery, que transforma o couro do animal bruto em couro utilizável. Né? Até o nome é diferente. Eu não lembro quando não é utilizável, eu não lembro bem o nome. Mas daí quando é utilizável vira leather. Não é bem essa pronúncia, mas enfim, que fica aquele marronzinho, né? Antes de ser utilizável, ele fica como se fosse a pele original dele, né? Peludinha, né? E pra ovelha é a mesma coisa. Tem o wool, que seria W-O-L, que é a lã tosquiada, né? E aí tem a sheepskin, que é o couro com a pele junto, que faz as roupas de inverno. Então tem muita coisa ali que a gente vai se batendo, vai aprendendo na marra, né? Tem 12, 13, 14 carinhas trabalhando nesse aí. Então é relativamente bastante gente, né? Poderia ter uns 10 a mais aí, se a cidade fosse maior e mais otimizada. Mas não tem importância. 14 já tá ótimo. Não precisa exagerar, não. Até porque 14 o ano inteiro é bastante coisa. Você pode fazer sazonal, né? Como eu já expliquei antes. Pegar, colocar lá só um construction shed. E aí, se você quer otimizar mais, no inverno você pode abrir um que é justamente as pessoas que não conseguem trabalhar perto do rio ali, né? Pega tudo os teus... imagina, se você tiver aí uns 5 casas de pesca. Pô, 5 casas de pesca já são aí, pelo menos aí, normalmente 3 em cada, 15 pessoas. Então no inverno você consegue ter o construction shed com 15 pessoas, só com os pescadores. E aí no inverno você consegue adiantar bastante coisa. Mas seja como for, tá acabando aqui. Então obrigado por assistir. O Ostrich tá indo muito bem. O melhor do canal. Então vou continuar. Tá ok? Obrigada.